Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, uma aula extra aqui para abordar alguns assuntos, né, acho que ficaram faltando e a gente vai completar, vai estar complementando aí sem problema nenhum. Então vamos falar sobre o seguinte: durante esse curso falei sobre a maneira de encarar o mercado de ações como negócio, a gente avaliar, entender aonde a gente está entrando, criar uma estrutura aí mental para definir. Vou contar com o apoio de um agente autônomo de investimentos, vou contratar uma casa de análise, eu vou contratar uma plataforma, por qual corretor eu vou operar, quais são as vantagens. Isso é encarar o negócio, né? Como um negócio. Depois falei um pouco de técnica, falando da análise fundamentalista, análise técnica, elas se complementam. Depois comentei sobre Fibonacci, suporte e resistência, ferramentas dentro da análise técnica que permitem a gente realizar uma análise crítica mínima. Atenção, uma análise crítica mínima, mas é uma ferramenta, uma maneira, né? A gente já fica mais, já dá um respaldo, já ajuda, já é uma orientação. Também falei de indicadores, existem milhares, centenas de indicadores aí. Comentei também sobre a questão de trading system, mostrei o objetivo do trabalho que eu faço, que é gerar informação para ajudar na sua tomada de decisão. É uma informação para o início do seu processo, é um dado de entrada. Você tem todo um processo de análise, de agrupamento, vamos dizer assim, das informações, e aí triturar aquelas informações, trabalhar as informações e tomar uma decisão. A tomada de decisão é a saída do seu processo. Comentei sobre isso. E agora eu vou falar sobre os custos. Eu entendi que ficou faltando essa parte de custo, vou comentar um pouco sobre custo para você ter noção sobre isso. Então, o que acontece? Você vai ter que avaliar primeiro plataforma. A plataforma é a maneira que a gente tem para acompanhar a evolução do preço. Existem plataformas grátis e plataformas pagas. Algumas corretoras, se você abrir uma conta numa corretora, se você já tiver uma conta na corretora, você pode procurar qual plataforma que vocês oferecem. Tem alguma com preço especial, com algum desconto? Tem plataforma grátis? Aí você vai avaliar e, claro, pagar uma plataforma depende da sua necessidade. Você é uma pessoa que acompanha muito o mercado, né? Outro ponto também é verificar, quando a gente fala de plataforma também, se a corretora oferece aplicativo. Hoje em dia você pode enviar uma ordem de compra e venda, stop, tudo isso pelo celular. São facilidades, você vai criar, vamos dizer assim, essa estrutura, né, como eu comentei, uma estrutura aí mental e também algumas coisas relacionadas à sua físicas mesmo, né? Tipo, você vai ter um celular para acompanhar o mercado, um computador e por aí vai. Então, você vai ter que fazer essa avaliação. Para você ter ideia, tem corretora hoje que oferece plataformas que são pagas, mas valor de R$ 19, R$ 20, R$ 50. Então, eu acho que é algo bem acessível para quem está começando, mas, não, Rodrigo, eu quero ir para plataforma grátis. Então, tem a opção aqui, eu até comentei com vocês, de TradingView, só que existe, claro, eu penso assim, o grátis, não existe almoço grátis, né? Então, vou dizer, a plataforma grátis, você vai viver situações desse tipo. Vamos dizer, eu estou aqui com o TradingView aberto. Você pode pagar o TradingView. Existem planos para você pagar o TradingView, né? Eu já coloquei o endereço, o link aqui do TradingView. Só que você vai colocar, o que, que vai acontecer? Se você não tem um plano pago, você vai ter um delay, vai ter um atraso no envio de informação. Então, vamos dizer, se você acompanha o mercado durante o dia, você vai ter uma ideia. Agora, você não pode tomar decisão. Estou olhando o gráfico de 5 minutos aqui, é meio complicado, porque existe um atraso. Isso é importante, né, ressaltar. Então você tem que avaliar isso. Agora, se você acompanha só no final do dia ou antes do início do pregão, só para montar uma estratégia, seu objetivo não é se tornar um especialista, nada disso, pode te atender. Pode ser uma plataforma interessante. Você vê que ela tem aqui, ó, para você traçar as linhas de tendência, os suportes, resistência. Tem aqui para traçar o Fibonacci, ó, tem aqui o Fibonacci. Tem figuras também para você facilitar aqui, para você desenhar, para colocar texto, outros aqui, ó, triângulo, retângulo, e por aí vai. Então vamos, e também aqui, ó, esqueci de botar aqui, até cliquei aqui sem querer, vamos lá, deixa eu dar apagar isso daqui, tem os indicadores aqui, ó, centena, isso grátis, está aqui, só que você tem uma limitação, eu quero inserir vários indicadores, se eu não me engano, até 3 indicadores ele permite, ele também não permite você abrir vários gráficos ao mesmo tempo. É a limitação da plataforma grátis, né? Então a gente tem aqui, ó, vou passar aqui, ó, a média móvel, tá aqui, tem aqui o OBV, On Balance Volume, também tem aqui, ó, tem outro aqui, ó, é o IFR, né? O índice de força relativa, o estocástico também muito comentado, o TRIX.
Então você pode ter isso tudo numa plataforma grátis, mas com a limitação. Vou dizer, eu quero colocar mais, eu quero trabalhar com 5 média móveis. Provavelmente ela vai bloquear. Como eu falei, acho que tem a limitação aí de 3 indicadores em um gráfico. Então, isso também é um custo que você tem que considerar, se vale a pena ou não. É aquilo que eu falo, se você pretende, dependendo do valor que você almeja, o seu capital investido, às vezes vai fazer uma economia com isso, mas isso é de cada um, e aí você fica à vontade. Você vê que na plataforma também aqui, você pode escolher o tipo de gráfico que você vai utilizar, gráfico de linha, o candle, tudo que a gente explicou, o tempo gráfico, e eu estou numa versão aqui grátis, né? Você tem o tempo gráfico também. Então, tudo isso agora com essa questão do delay, principalmente se você for acompanhar durante o pregão. Outra questão que é interessante é o custo por operação. Quando você realiza uma operação de compra e venda de uma ação, quando você realiza a compra, você paga corretagem. Quando você realiza a venda, você paga outra corretagem. Cada operação que você faz, você vai pagar a corretagem. Já existem corretoras com corretagem grátis. E aí você tem que avaliar se aquela corretora te atende. Você tem que avaliar o quê? O risco. Uma coisa que eu comentei muito aqui durante esse mini curso. Vale a pena? Eu vou aceitar esse risco? Quanto é que eu estou negociando? Eu vou testar. Eu não estou fazendo aqui operação de day trade, de curtíssimo prazo, de segundos. Não. Então, se de repente não consigo vender 1 hora de atraso, tá, para mim não tem problema, não vai fazer diferença, vendo no dia seguinte. E pessoal sempre, principalmente quem está começando, não tenha, porque a pessoa deixa às vezes de começar porque fica pensando em altos valores. Eu comentei aqui sobre o mercado com lote padrão e lote fracionário. A pessoa, não, eu não vou fazer isso porque tem que investir 20 mil, 30 mil, 50, 100 mil. Não, às vezes você pode começar no mercado fracionário, aí você faz, aí sim no mercado fracionário é interessante você ir para uma corretagem grátis, né? Vale mais a pena. E é um fator que você tem que considerar. Qual o custo de corretagem? Além da corretagem, em cima da corretagem, tem o ISS, o Imposto sobre Serviço. Se a corretora cobrar por corretagem, você vai ter que acrescentar aí o ISS. E também tem a taxa de liquidação, que é aquela taxa que é cobrada em cima do valor que você negociou. Essa taxa é definida pela B3. No caso de operação de swing trade, o que é o swing trade? Eu compro hoje, vendo amanhã ou daqui a 3 semanas, né? O caso de day trade, eu comprei hoje e vendi no mesmo dia, né? A operação é feita, a compra e a venda do mesmo ativo, a mesma quantidade é realizada no mesmo dia. Então, tem uma taxa de liquidação diferente. E, além disso, o emolumentos. Tudo isso em cima do valor negociado. Então, cada vez que você entra com valor, seja na compra ou seja na venda, e existe esse custo de operação. A taxa de liquidação, emolumentos, mais a corretagem. Se você estiver trabalhando com uma corretora que tem corretagem grátis, você elimina isso daqui sai, você esquece isso. Caso contrário, você vai ter que considerar aqui ainda a taxa de liquidação, a corretagem e emolumentos, os três. Então, considere isso também. Uma coisa importante que eu vou fazer aqui, eu costumo falar assim, a ideia aqui desse mini curso também é ajudar as pessoas, às vezes, pensar, opa, eu posso controlar isso. Quando você começa, o ideal, gente, eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui o Excel rapidamente, para a gente ver o seguinte, calma aí, a gente faz aqui junto. Monte uma planilha para você fazer esse controle. Por isso, eu até pensei em apresentar já um modelo, mas eu vou fazer diferente, eu acho que é legal. Vamos fazer junto aqui, talvez você não seja muito familiarizado com Excel, então a gente faz junto aqui rapidamente. Não vou fazer vários detalhes, vou botar aqui fórmula, cálculo, porque você podia fazer isso até num caderninho, mas vamos fazer aqui no Excel. Vou colocar aqui mais para baixo, e aí a gente faz o seguinte, vamos dizer, o que você vai fazer? Todas as operações, eu imagino você que está começando, eu não vou considerar operações de venda, tá? Vou vender a descoberto, vou alugar a ação e vou vender. Eu não vou considerar isso porque você está começando no mercado. Vou partir desse princípio. Então você vai colocar aqui, vamos dizer, todas as suas operações vão ser de compra. A operação inicial é de compra e depois o que é a operação final? É a venda, é fechar aquela posição. Então o que você faz? Você coloca aqui assim um exemplo, tá? Vamos montar aqui um exemplo. Data. Primeiro, ativo. Vou botar aqui o ativo. Então, um exemplo. Um ativo, comprei
BBDC4 é Bradesco, tá? Aí vou botar assim, qual foi a data? Né? Qual foi a data de compra? De repente, quem conhece Excel vai achar isso simples, mas eu também estou fazendo aqui para ajudar aquelas pessoas que não conhecem, tá? Abri o Excel aqui, não estou fazendo nada bonito, cheio de detalhe. Aí bota aqui, data de compra. Vamos imaginar que você comprou no dia 20/7/2020. Aí você bota aqui, valor da ação, né? O valor que você comprou. Podia até chamar aqui valor de compra. Aí, um exemplo aqui, vou botar aqui, sei lá, você pagou R$ 22. Sinceramente, não estou nem me lembrando agora quanto é que está o valor no momento que eu gravo esse vídeo aqui, o valor da ação da Bradesco. Mas isso não interessa, isso aqui é um exemplo. Então vamos lá, valor de compra. Aí vou botar aqui, ó, quantidade. Ah, Rodrigo, eu botaria a quantidade primeiro. Tá bom, você bota. Por isso que eu estou fazendo junto aqui para a gente fazer esse raciocínio. Você comprou 200 ações. Aí você vai botar aqui na outra coluna, ó, repara ali que eu fui expandindo aqui a coluna aqui, ó, arrastando, ó. Você para o mouse, quando ele ficar com a seta para a esquerda e para a direita, você arrasta, tá? Valor total. Aí vai botar aqui para mim aqui, ó. Posso botar uma fórmula. Vou sofisticar um pouco. Essa quantidade vezes o valor de compra já mostrou para mim aqui o valor total, certo? E aí eu vou considerar uma outra coluna para colocar corretagem, tá? Vou colocar aqui também, ó. Posso inserir aqui, ó, outros custos. O que eu faço com esses outros custos? Eu vou botar, se minha corretora cobra uma corretagem de R$ 5, eu vou colocar aqui R$ 5, né? E mais o imposto sobre serviço, ISS. E outros custos, eu somo a taxa de liquidação e emolumentos e coloco aqui. Ou poderia, Rodrigo, eu posso separar? Também pode, isso não vai mudar nada. Então, tudo isso daqui que você colocou, você está colocando o quê? Os valores relacionados, tudo relacionado à compra. Em seguida, o que vai faltar aqui? Quando você vender, certo? Você vai vender e aí você vai colocar aqui, ó, data de venda. Se você está começando, eu não vou imaginar que você está fazendo vendas parciais. Ah, eu vou vender 100, aí depois lá na frente eu vou vender 100. Eu não vou considerar isso. Aqui eu vou até tirar essa cor aqui, ó, sem preenchimento. Data de venda. Eu vou colocar a data de venda, vou botar aqui, ó, valor de venda, né? Coloco aqui o valor de venda. Deixa eu pegar aqui, pincelzinho. Valor de venda. Então, vou botar a data de venda. Eu vendi no dia 24/7/2020. Qual foi o valor de venda? Ah, vendi a R$ 21. Vendi a 21. Posso botar aqui, ó, clico, botão direito. Vou inserir casas decimais, ó, 2 casas decimais. Aí vou colocar esse valor de venda, e vou botar aqui os custos também. Aí eu vou ter que repetir. Por quê? Você não paga corretagem? E outros custos. Então, tudo isso aqui que eu estou colocando a partir de agora é o quê? É referente à venda. Vou colocar aqui em outra cor, azul, né? Você vai colocar do jeito aí que você acha que é melhor. A gente está fazendo aqui para ajudar. Então, vamos lá. Outros custos. E aí, no final, eu vou ter... Aqui eu também poderia ter inserido aqui uma coluna. Ó. Vou inserir uma coluna e vou botar... Ah, vai ficar repetido? Pode ficar repetido, porque eu não estou fazendo venda parcial aqui. Quantidade e outra coluna com valor total de venda. Você vê, assista depois com calma, se você tem dificuldade com Excel, conheço pessoas que têm, então você assiste depois com calma para você entender isso daqui. Aí eu vou botar aqui valor total de venda, é isso vezes isso, certo? Deu aqui o valor, ó. Na verdade eu comprei a 22, então vou botar aqui o valor de venda 23. Pronto, ganhei, para eu ganhar. Aí ganhei aqui, ok. E aí vou colocar os custos aqui de corretagem, os outros custos. O que vai acontecer? Vou botar aqui o meu lucro, né? O meu lucro líquido. O que é o meu lucro líquido? O meu lucro líquido vai ser esse valor de venda menos essa corretagem, menos os outros custos, certo? Menos o quê? O meu valor total de compra, menos a corretagem de compra, menos o meu outros custos. Aí eu tenho aqui o valor total. Quanto que eu ganhei? R$ 200. Se você negociar, eu já vou entrar num outro assunto, imposto de renda. Se você fizer isso aqui, o que vai acontecer? Você fez uma operação. Como essa operação, a liquidação foi de R$ 4.600, você não vai pagar imposto de renda se foi a única operação que você fez no mês.
Mas se essa operação aqui tivesse sido de um valor alto, vamos imaginar que você fez uma operação aqui que foi de, vou colocar aqui 500, não, 500 não vai dar, vou ter que colocar, obviamente, vou ter que colocar 1000 aqui, né? 1000 ações, então eu posso botar essa quantidade aqui igual a essa, nem precisava registrar se é igual, se eu não faço venda parcial, e aí nesse caso o que aconteceu? Eu tive uma liquidação superior a 20 mil reais. Se essa liquidação foi superior a 20 mil reais, eu tenho que pagar imposto de renda. Ela foi feita no mês, foi acima de 20 mil reais, eu vou ter que pagar imposto de renda. Ah, Rodrigo, mas eu posso ter feito várias operações no mesmo mês. Tudo bem. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que somar o lucro dessas operações. Tem operação que você pode ter perda. Se você tiver perda no mês, você não vai pagar nada, obviamente. Mas se você tiver lucro, você vai ter que pagar. Ah, no mês, quando eu somei todas as minhas operações de venda aqui, deu um total de 50 mil, mas eu só compro 10 mil, 5 mil, 6 mil, mas quando eu somei o total de venda no mês, deu 50 mil. Tá ok. Se você teve lucro, você vai ter que pagar imposto de renda. Ah, quando eu somei, deu 19 mil no mês de liquidação. Se você teve lucro, mesmo assim você não paga imposto de renda. Então, você vai fazendo esse controle é interessante, viu? Bem simples, podia sofisticar, botar fórmula, corretagem, condição, não fiz isso, faz esse controle simples. O outro controle que eu ia falar para você aqui, que é interessante falar nessa aula, sem esquecer a questão do imposto de renda, daqui a pouco a gente vai voltar, só reforçar, porque eu já comentei aqui, é você fazer aquele controle das recomendações. Se você recebe recomendação de uma casa de análise, registre todas as recomendações. Crie o seu controle. Para quê? Ah, vai me dar trabalho isso. Mas é o seu negócio para você poder avaliar o desempenho daquela casa de análise. Porque às vezes a casa de análise vai emitir 20, 30, sei lá, 200 recomendações no ano. Só que você só vai conseguir seguir 10, 20, às vezes por uma limitação de tempo ou de capital. Você não consegue comprar tudo, todas as ações que ela recomenda, não tem capital para isso. E aí vai chegar no final do ano, se você tiver um resultado fraco, você vai falar, pô, a casa de análise não serve. Calma, ela emitiu 200 recomendações, você só seguiu, sei lá, 20, você vai falar que ela não serve? Tem alguma coisa de errada aí. E aí, por isso que é importante, você cria um controle também das recomendações. E aí você vai considerar que você entrando, eu até dou um exemplo, né? Tem exemplo lá no meu site, no sentido, quando eu mostro o radar de recomendações. Você vai colocar, tipo, um exemplo, né? Analista. Se você tem uma ou mais casas de análise, vai colocar a data da recomendação. Estamos fazendo outra tabela aqui no Excel, né? Data da recomendação. Aí depois vou botar aqui, ó, valor de entrada. Não, claro, antes vou botar aqui o ativo, né? Que aí vão dizer é Petrobras, é Banco do Brasil. O que está recomendando? Qual o valor de entrada que ela recomendou, né? O valor de entrada, entrar quanto? Qual é o preço-alvo que ela recomendou? Uma coisa que eu julgo importantíssima. Peraí, e se essa análise der errado? Qual é o meu stop loss? Quanto que eu devo sair dessa operação? Né? E aí você vai até avaliar, peraí, eu posso pegar aqui e criar uma fórmula, retorno estimado e um outro risco estimado. Para quê? O que eu vou fazer aqui? Olha só que interessante. Eu acho, né? Não sei se você está achando. Vamos dizer que eu tenho um ativo aqui, só para ilustrar, Petrobras. Aí ela fala que é para entrar a R$ 20, tá? Qual é o preço-alvo? Ela está dizendo que é 25 reais. O stop loss é em quanto? O stop loss é em 19, né? Então, vou pegar aqui, meu retorno estimado, olha a fórmula, igual esse valor no futuro, o valor no futuro, preço-alvo, dividido pelo valor de entrada, menos 1. Então, eu espero ganhar quanto nessa operação? Vou botar aqui em percentual, 25%. E quanto que eu posso perder? Eu vou pegar o valor do stop loss, que eu vou acionar meu stop loss, dividido pelo valor de entrada, menos 1. Fechar o parênteses, menos 1. Então, eu posso perder aqui 5% do capital que eu vou investir em Petrobras. Aí eu vou falar, poxa, essa operação aqui vale a pena? Claro que aí eu vou partir para o gráfico, eu vou analisar, pô, ele está falando desse valor de entrada, mas por que ele falou esse stop loss? Aí a análise crítica mínima que eu comentei. Então, isso é uma situação. A outra, aí depois você vai colocar assim, ó, data, porque a casa de análise ela fala, né? Ó, data de fechamento da operação, data de fechamento, valor de saída.
quando que saiu da operação. E aí você vai acompanhando isso, você vai criando aqui um acompanhamento. Você poderia botar aqui do lado, né, um status, a operação é positiva, ela foi positiva, um comentário, aqui ó, realizei, um exemplo. O que é o realizei? Status, a operação fechada positiva, porque você acompanhou isso até o final. Aí botou, eu realizei? Sim ou não. Porque depois você vai analisar isso, você vai chegar e vai falar, poxa, legal, ó, ela emitiu 200 recomendações, o problema é que eu só fiz 20, né? Essa é a questão, aí você vai pensar sobre isso. Beleza, pessoal? Isso aí que eu queria mostrar para vocês. Voltando aqui no imposto de renda, na venda das ações, olha só, a corretora recolhe imposto de renda na fonte de 0,005% sobre o valor da operação. Isso daqui vai acontecer. No caso de day trade, o imposto recolhido é de 1%. Aí eu já comentei com você. No caso de venda, liquidação das ações no valor superior a 20 mil em um mês, o investidor terá que pagar imposto de renda de 15% sobre o lucro líquido, descontadas as taxas de corretagem. Em caso de day trade, incide a alíquota de 20%. E aí o que vai acontecer? Se for day trade, você vai ter que emitir um DARF, né? Você vai emitir um DARF para pagar esse imposto de renda. Se você, vamos dizer assim, eu tive lucro no mês de março, para ficar bem claro, no mês de março, eu tenho que pagar um DARF, eu liquidei mais de 20 mil no mês em ações, então eu vou ter que pagar um DARF até o último dia útil do mês seguinte. Então, se eu tive lucro e liquidei mais de 20 mil ações em março, eu tenho que pagar até o último dia útil de abril o valor de 15%, 15% no caso não foi day trade, vou considerar aqui que muitos não fazem day trade, né? No caso de 15% sobre o meu lucro líquido, E aí você vê que é importante aquela conta. Ah, Rodrigo, mas eu não faço day trade. Mas essa planilha aqui que a gente fez junto, você vai montar a sua, é interessante para você justamente até no final do ano você saber, porque você pode colocar no teu imposto de renda quanto é que você ganhou, registrar isso, né, mês a mês, você pode fazer isso. Não vou me estender aqui nesse mini curso sobre isso, mas você pode fazer isso, controlar. Então é interessante você controlar isso. Se você criar o hábito de sempre registrar a operação, em um mês você vai ficar preocupado no final, porque você tem que pagar uma DARF, tomara que você pague várias, e nem você vai ficar preocupado porque, não, no final do ano, quando você fizer um imposto de renda, como é que eu faço? Porque você criou o hábito de controlar. E também comentei aqui sobre a questão de avaliar o desempenho aqui, ó, das recomendações, do que foi feito. E aqui também é uma maneira de você avaliar o seu desempenho. Eu não sigo recomendação de ninguém, né? Eu opero sozinho. Então você vai avaliar o seu desempenho, vai registrando aqui e vai, né, com o objetivo de controlar. Se você montar um negócio, você vai ter o mesmo pensamento. Pô, como que esse negócio está indo? Você vai medir um negócio porque um dia de operação, uma semana, você resolveu abrir um negócio com um amigo, aí uma semana, e rapaz, não está dando prejuízo. Vamos fechar. Pô, não. Né? Você tem que dar um tempo. Por isso que você também tem que por isso que eu falo, quem está começando, não coloque valores altos, comece com um valor pequeno, vai operando. Opa, legal, gostei da ideia, vou montar aqui minha estratégia, vou operar, vai devagar. Foque também no retorno, falei nesse mini curso, foco no processo. Um erro, eu até compartilho com vocês, um erro que eu cometi é você pensar muito no dinheiro, quanto que você vai ganhar, vou ganhar tanto. Não, não interessa. Com uma Selic de 2,25% ao mês, se você conseguir um retorno de 10%, você comprou uma ação, conseguiu um retorno de 10%, às vezes uma semana, se isso acontecer com você, você fala, pô, mas peraí, quanto tempo eu tinha que ter o dinheiro, quanto tempo teria que ficar numa renda fixa, numa poupança, para eu conseguir esse retorno de 10%, se a Selic está 2,25% ao ano. Então faça essa avaliação, foque no retorno. Foque no retorno, não foque no dinheiro. Então eu acho que isso aí é uma experiência, assim, eu transmito aqui para vocês um erro que eu cometi que pode ajudar vocês. Pessoal, eu acho que isso foi, claro que tem outros assuntos que a gente pode abordar, mas aí vai ficar para uma outra oportunidade, mas interessante a gente passar tudo isso. Primeiro, o mindset, a maneira de encarar o mercado de ações. Segundo, como a gente pode olhar o mercado de ações sem criar uma grande dificuldade. Vou montar aqui, vou te ensinar como montar um grande trade system matador, nada disso. Né? Depois, as fontes das informações que a gente pode receber. E por último,
Os custos envolvidos, acabei de falar aqui agora, né? Os custos, controle, um exemplo prático, né? A gente montando aqui no Excel. Peço desculpas se alguém queria alguma coisa mais avançada em termos aqui de Excel, mas acho que não é o objetivo. O objetivo aqui são as pessoas que estão começando, que querem se familiarizar. Então, por isso que eu montei essa planilha simples aqui e decidi, em vez de mostrar algo pronto, ajudar as pessoas, aquela história, em vez de dar a vara de dar o peixe, né? É mostrar, opa, como que você monta a sua vara? Cada um vai montar de uma maneira, mais rico, com mais detalhe, fazer um controle, aí é mexer mesmo. Entra aí no Excel, não tenha medo, você vai salvando, salva aqui sua planilha, vai salvando aos poucos, vai ajustando. Tem vários, você clica com o botão direito aqui, ó. Vamos dizer assim, mas essas colunas ficaram muito espaçadas, eu poderia ter feito aqui. Tudo bem que não é o objetivo aqui desse mini curso, mas só para ajudar, eu quero encorajar você aí que tem dificuldade com a ferramenta, as ferramentas de controle. Então aqui, ó, clico com o botão direito, marco a linha, aqui ó, clico no 2, botão direito, formatar células. Deixa eu colocar aqui, ó, alinhamento, vai mexendo. Vou botar aqui, ó, centro, vertical e quebrar texto. Olha só o que acontece? Aí eu posso ajustar aqui minhas colunas para ficarem mais próximas, para eu ter uma visão melhor de tudo, tá vendo? Então, vai mexendo aí no Excel. Eu posso formatar aqui também esse valor total. Ó. Eu quero com casa decimal. Então, eu venho aqui número, tá? Usar separador de milhar, né? Aí bota aqui casas decimais, 2. Olha lá, aí ele coloca. Aí você vai formatando, você vai criando seu controle, por mais simples que seja. Não se pode melhorar, não se pode evoluir em algo que você não controla. Então a gente precisa controlar isso para a gente avaliar o que a gente está errando. Quando eu falei aqui, até nesse mini curso, uma coisa que o que eu mais estudo hoje é a questão psicológica, o controle emocional. Por quê? Porque eu controlo. E aí eu identifico, o meu problema não está na operação, na técnica. Meu problema é emocional, é um controle emocional, é psicológico, né? Às vezes ansiedade. Por que eu executei essa operação? Foi ansiedade, eu estava certo, eu estava na posição. Eu estopei por quê? Porque eu fiquei com receio. Porque eu controlo. Então você precisa também controlar, é a minha sugestão para você. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula extra aqui. Né? Acho que é uma informação interessante que agrega e fecha esse ciclo, ainda mais a gente falando de negócio, porque aí é importante, claro, sem dúvida nenhuma, falar dos custos envolvidos. Um grande abraço, não esqueça, inscreva-se no canal se você assistiu esse mini curso todo, acompanhe esse trabalho, recomende aos amigos, dê o seu like, eu quero ouvir o seu feedback, quero ouvir a sua opinião. Muito, muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.